Descansamos muito bem no hotel que encontramos em Jaraguá. Após o café da manhã, partimos bem cedo com o clima frio e acolhedor do interior goiano. Jaraguá nos deixou com um gostinho de quero mais e esperamos voltar em breve para conhecer melhor esta região. O destino de hoje é Primavera do Leste, no Mato Grosso, e a rota nos levará por bonitas paisagens do centro do Brasil. Deixamos Jaraguá e seguimos 35 km pela GO 427 no sentido cidade de Itaguaru. Ao chegar à cidade de Itaguaru, seguimos por mais 18 km pela GO 154, em direção à cidade de Itaguari. Finalmente, na cidade de Itaguari, encontramos a BR-070 e agora seguimos rumo à cidade de Itaberaí, que está a 27 km de onde estamos. Agora pela manhã não haviam nuvens e o céu estava ainda mais azul. Uma distração no caminho era ler os nomes das fazendas que ladeavam a estrada. Havia todo tipo de nome, desde os mais clássicos até os mais criativos e engraçados. Ao chegar na cidade de Itaberaí, nosso curioso Billy acordou e ficou observando a cidade com atenção. Acreditamos que ele pensou que íamos parar. De Itaberaí, são 43 quilômetros de estrada duplicada até a cidade de Goiás. E como já falamos em outros vídeos, uma estrada duplicada facilita muito a viagem, proporcionando um trajeto tranquilo e agradável. Ao longo do caminho, grandes silos de grãos se destacavam na paisagem. Sem perceber, subíamos e descíamos pela estrada, deixando para trás Brasília a 1.200 metros de altitude, Jaraguá a 600 metros, Itaberaí e Goiás a 400 metros. Na cidade de Goiás, a BR-070 deixa de ser duplicada. Seguimos em direção à cidade de Itapirapuá por 58 km. Essa parte da estrada recibiu asfalto recentemente para tapar buracos, mas ainda apresentava algumas irregularidades e pedrinhas soltas, exigindo atenção redobrada.
Também há trechos no caminho que precisam de recapeamento de asfalto. O calor forte nos acompanhava na cidade de Itapirapuã. O termômetro marcava 36 graus. Daqui, seguimos em direção à cidade de Jussara, a 30 quilômetros de distância. Continuamos cruzando campos com gado, plantações de soja e extensas fazendas. Chegamos em Jussara e decidimos continuar até a cidade de Aragarças. Teremos mais 158 quilômetros pela BR-070. Essa é a fazenda do Rei do Gado. Mi hermana Antônio está com isso. A gente não passou também. A cada quilômetro percorrido nos aproximamos do Mato Grosso. Al cruzar a divisa dos estados de Goiás e Mato Grosso, ajustaremos nossos relógios em 1 hora a menos devido à mudança do fuso horário. Era quase 1 hora da tarde quando entramos em Aragarças, a última cidade de Goiás. A temperatura marcava 38 graus com sensação térmica de 42 graus. Poucos quilômetros depois, atravessamos a ponte sobre o rio Araguaia. Chegamos a nosso quarto estado, Mato Grosso, na cidade de Barra do Garças. E voltou a ser meio-dia. A diferença de fuso horário era curiosa. Antes de cruzar a divisa de Aragarças, era 1 da tarde. Do outro lado da ponte, em Barra do Garças, era meio-dia. Almoçamos na cidade de Barra do Garças, no Barra Center Shopping. Fizemos umas comprinhas, descansamos um pouco e passeamos com nossos peludinhos. Apesar do calor extremo, o almoço e a distração no shopping nos renovaram as energias para continuar a viagem. Saímos de Barra do Garças por volta das 2h30 da tarde. A temperatura marcava 39 graus. Continuamos nossa viagem e 278 quilômetros nos separam da cidade de Primavera do Leste. Da estrada observamos mais fazendas,
rascacielos gigantescos e uma planície sem fim. Neste momento, podemos dizer que estamos no centro do continente sul-americano. As paisagens se repetem, árvores em ambos lados da estrada e grandes campos de cultivo. Na rodovia, caminhões cruzavam no sentido contrário e algumas carretas à nossa frente. Seguimos em direção a oeste. O sol à nossa frente nos ofuscava, mas felizmente a tarde estava nublada e amenizava o problema. A novidade dessa vez foi cruzar as zonas de reservas indígenas, Meruri e Sangradouro, onde podemos observar a preservação da mata original. Cruzar o Brasil de carro até agora foi tranquilo. As estradas no geral estão em bom estado. Existem muitos lugares na estrada onde parar para comer e não tivemos problemas para achar hospedagens que permitam animais de estimação. No acostamento da estrada, observamos restos de grãos que caíam das carretas, sinal da grande quantidade de caminhões transportando esse produto na rodovia. Lindas formações de montanhas também se destacavam na paisagem. Como estamos viajando em direção ao oeste,
O pôr do sol se estendia proporcionando-nos mais horas de luz solar. Parecia que a rodovia não tinha fim, e por um momento tivemos a sensação de estar perseguindo o sol. Eram 6 da tarde e o sol continuava brilhando forte. Observamos as fazendas se colorir com a cor laranja do entardecer. As silhuetas dos gigantes silos quebram a monotonia da paisagem. Faltavam 20 minutos para as 19 horas e poucos quilômetros para chegar à Primavera do Leste, onde descansaremos esta noite. Estávamos tranquilos, pois já havíamos pesquisado algumas hospedagens que aceitem nossos pets. Nesse dia, o sol se pôs às 19 horas. Nada mais lindo que ver o sol se esconder no horizonte. Foi outro longo dia de viagem que começou em Jaraguá, Goiás. Cruzamos a divisa para Mato Grosso e conseguimos chegar ao destino que havíamos planejado, a cidade de Primavera do Leste, onde dormimos em um hotel em frente à rodoviária. Hoje foram 652 quilômetros percorridos. Agora, para chegar à cidade de Lima, no Peru, faltam apenas 4.303 quilômetros. Nossa viagem continua no próximo vídeo.